continuando a aula sobre folha, sobre anatomia foliar. Então, vamos falar sobre o sistema vascular, as unidades vasculares presentes no limbo foliar. Então, acompanhe aqui no slide 22. Então, o sistema vascular, a gente sabe que existe por todo o corpo da planta, né? Desde a raiz até as folhas. E esse é um contínuo. Quais são os tecidos que compõem o sistema vascular? O xilema e o floema. Lembrando que xilema e floema são tecidos complexos. Por que são complexos? Porque não são formados por apenas um tipo celular. Então, tem parênquima associado ao xilema e floema, tem o esclerênquima, tá? E aí, esse esclerênquima tem mais de um tipo celular, o parênquima tem mais de um tipo celular, enfim, por isso que ele é chamado de tecido complexo. Então, olha aqui no slide 22, essa aqui é uma unidade vascular de menor calibre, provavelmente porque não seja a da nervura principal, mas sim de uma nervura secundária, e aí tá mostrando aqui que o xilema, em geral, ele está voltado para a face adaxial da folha, do limbo foliar. E o floema, em geral, está voltado para a face abaxial. Pode acontecer de estar invertido? Pode acontecer. E aí, descreve-se isso, então, com unidades vasculares invertidas. Pode ocorrer ou não a presença de uma bainha envolvendo essa unidade, esse feixe vascular, essa unidade vascular. E aí, essa bainha, em geral, é parenquimática. No caso dessa foto, não aparece. E aí, se ela está presente, se tiver estria de Caspary, a gente chama de endoderme. Se não tiver, se tiver contendo amido, bainha milífera. Vale a mesma descrição que a gente já tinha comentado na aula sobre caule. Aqui no slide 23, então, tá mostrando na foto da direita a face abaxial de um limbo foliar para mostrar que a nervura principal, ela forma como se fosse uma projeção para baixo. E essa projeção, quando a gente faz um corte transversal, ela aparece assim, ó, como se fosse um abaulamento, ó. Tá vendo aqui na foto da esquerda? E aí as outras unidades vasculares de menor calibre, elas estarão aqui, continuando na região do mesofilo. No caso aqui a folha cortou, a gente já mostra. O que há de tecidos, em geral, nessa região da nervura principal? Tem os elementos condutores, pode ter um colênquima subepidérmico, tanto na epiderme adaxial quanto abaxial, vai depender da planta. Parênquima de preenchimento, tá? Clorofiliano. E aí pode ter a bainha e pode ocorrer também xilema e floema secundário, se aquele procâmbio se diferenciou em câmbio, ok? Aí aqui, então, comparando, no slide 24, comparando a região da nervura principal e a região do mesofilo, ou seja, internervuras ali. A unidade vascular presente na nervura principal, reparem que ela é maior. Olha na foto da direita como ela é menor. E aí, essa menor, em geral, a bainha, se tiver presente, ela pode se estender unindo de uma epiderme a outra. E aí a gente chama isso de extensão de bainha. Isso aqui é um exemplo clássico de cotiledônia. Agora, quando se trata de monocotiledônia, que está aqui no slide 25, em geral, na face adaxial só tem fibras. E na face abaxial, as unidades vasculares. Aí tem maiores intercaladas com menores. Então, esse aqui é de capim colonião. Ok? Então, olhando de perto essa unidade vascular, tá aqui no slide 26, né? Aí tá aqui a bainha, nesse caso tem bainha parenquimática, aí tem aqui os elementos condutores de xilema, o floema aqui em cima. Se essa bainha tá presente, então, se tiver amido, a gente pode chamar de bainha melífera. E abaixo, se tiver uma camada de células diferenciadas, seria como se fosse o periciclo no caule. Então, ela é oriunda do periciclo, é a continuidade. Lembra que um tecido que está presente lá na raiz, está presente no caule, estará presente também na folha. De repente, ele não está diferenciado, assim, diferenciado não está distinto, não dá para visualizar. Mas nesse caso, desse esquema, a gente consegue ver. E quando dá para ver, a gente sabe que é o periciclo. Ok? Assim, a fisiologia da planta
ela vai refletir na anatomia, na morfologia dela. Então, muitas plantas, no primeiro produto da fotossíntese, é um composto formado por 3 carbonos. E aí a gente chama de planta C3. Aquelas plantas em que o primeiro composto da fotossíntese é uma substância, um composto com 4 carbonos, a gente chama de planta C4. A partir do momento que conseguiram descobrir que tinha essa diferença na fotossíntese das plantas, denominou-se então de planta C3 e planta C4. E aí a anatomia delas é diferente. Então aqui, ó, no slide 27, eu coloquei 2 esquemas demonstrando essa diferença. Então, a C3, ela, né, a gente não percebe nada de novidade, tem aqui o parênquima palissádico, esponjoso, tem a unidade vascular aqui, né, o feixe vascular. A C4, ela tem anatomia diferente, olha só. O parênquima palissádico dela, ele fica em disposição radiada, como se fosse uma coroa. E essa anatomia, ela ficou conhecida como anatomia Kranz, porque em alemão, Kranz significa coroa. E aí, abaixo desse parênquima palissádico, dessa coroa, tem a bainha de feixe, que ela é muito maior, muito mais evidente do que na planta C3. E os cloroplastos dela, os tilacóides, eles não são tão desenvolvidos. E aí, o estroma é bastante desenvolvido. Então, ele tem essa diferença que a gente consegue visualizar e classificar se a planta é C4 ou se a planta é C3. As diferenças fisiológicas vocês aprenderão em fisiologia vegetal. Isso é um esquema, vamos ver no slide 28 como é que fica isso quando a gente visualiza o corte, né, da planta mesmo. Então, aqui em cima é a planta C3, tá vendo? Nada de novidade, isso aqui são nervuras secundárias, nervuras da região não é da nervura principal. A planta C4, essa daqui é Tifton, que nós vimos em aula prática também. Isso aqui é uma gramínea. Dá para visualizar a bainha do feixe aqui bastante evidente e o parênquima palissádico ao redor, formando como se fosse uma coroa. Então, essa é a diferença que a gente tem, né, em termos de anatomia, a C3 e a C4 com a anatomia Kranz, ok? Aqui no slide 29, algumas das inclusões que estão presentes que as folhas sintetizam, tanto em nível de célula quanto em nível de tecido. Quando em nível de tecido, são as famosas glândulas ou os ductos e tal. Essas inclusões podem ser orgânicas, como o amido e os compostos fenólicos, ou podem ser inorgânicas, como os cristais, e aí os cistólitos também. Então, mostrando algumas fotos sobre isso. Essa daqui, na foto superior da esquerda, é o cistólito aqui, né? O litocisto com cistólito. Na foto da direita, o carbonato, vários cristais de carbonato de cálcio. As drusas, na foto da esquerda, abaixo. E aí, aqui na foto da direita, a gente consegue visualizar algumas estruturas, algumas glândulas de secreção no meio do mesofilo, ok? Vamos falar, então, das diferenças desses tecidos, da proporção da presença desses tecidos quando as plantas estão submetidas a diferentes condições ambientais, ressaltando algumas aqui. Então, a gente chama isso de adaptações ao ambiente. Essas adaptações, em geral, elas estão relacionadas com a disponibilidade hídrica e também com a exposição aos raios solares, né? Plantas de sombra, plantas de sol, tá bom? Então, aqui no slide 32, assim, comum essas características em plantas que chamamos de xerófitas. Então, o que é essa planta xerófita? Então, é assim, a gente pode classificar as plantas em mesófitas, xerófitas e hidrófitas. Essas xerófitas, que é a primeira que eu vou comentar, todos os seus tecidos, toda a sua organização, ela está relacionada com a presença de uma intensa luminosidade. Elas ficam expostas a muita radiação solar. Então, ela tenta, se isso se tornar um estresse, ela tenta minimizar isso, mas a composição tecidual dela, as características, está voltada para essa condição ambiental.
No caso da mesófita, são aquelas que têm grande disponibilidade hídrica no solo e a atmosfera, ela é úmida, mas que está, assim, é intermediário. É o que a gente consideraria de informações do meio, né? Não é nem um extremo nem o outro. E as hidrófitas compreendem aquelas plantas que estão na água, sejam submersas, sejam emersas, mas que ela requer grande quantidade de água. São as famosas plantas aquáticas. Algumas plantas, como as plantas de cerrado e as plantas de frio, elas não necessariamente passam por falta de água. Só que elas acabam desenvolvendo características semelhantes às xerófitas. Por exemplo, as plantas de cerrado. No cerrado tem bastante água, só que o lençol freático ele está profundo. Só que, por outro lado, as plantas apresentam raízes profundas que alcancem esse lençol freático. Então, elas não são xerófitas propriamente ditas, elas apresentam simplesmente características xeromorfas. Isso ocorre também naquelas plantas relacionadas ao frio. A água tem, mas talvez esteja congelada, então ela não está disponível para a planta. Então, comparem aqui no slide de 32, acompanhem comigo. As células são compactas, tem bastante impregnação de lignina, a epiderme ela é esclerificada, tá vendo? Tudo tentando compensar, fazer com que ela não perca tanta água. Aí ela tem uma hipoderme, esse HI é de hipoderme, que pode ou não armazenar água, tá bom? E aí os tecidos, eles são formados por células bastante compactas. Então esse é um exemplo. A presença da hipoderme ali com células bastante justapostas também é uma característica de planta xerofítica. Aqui na foto 33, olha só, esses espaços que tem aqui na face abaxial é para proteger os estômatos. Então, isso aqui a gente chama de cripta estomática. E os estômatos estão aqui nessa cripta ainda protegidos por vários tricomas. Então, isso evita que cria um microambiente úmido e aí ajuda a planta a não perder muita água para esse ambiente seco que ela está submetida. Reparem as células do parênquima palissático bastante compacta. Às vezes não tem nenhuma série de parênquima palissático, tem mais de uma. Se a gente contar aqui, eu acho que nessa planta tem até 3. Tá? Então, quanto mais parênquima palissático, é um indício de que aquela planta ou é xerófita ou xeromórfica, tá bom? Aqui, ó, no slide 38, a velósia, muitas plantas com características de xerófita, ela tem um volume, ele é reduzido em relação ao tamanho do limbo foliar. E aí, isso, anatomicamente falando, ela vai ter uma compensação. Então, olha só como é que é essa planta por dentro. Ela tem a hipoderme, os estômatos, eles não estão naquelas criptas, mas aqui são sulcos, né, com os estômatos protegidos. A epiderme, ela tem mais de uma camada, ou seja, ela é poliestratificada, ainda tem fibras para proteger, e ainda tem uma hipoderme aquífera, nesse caso aqui ela armazena água. Então, isso é uma característica, isso é muito comum, são características de plantas xerófitas. Olha a quantidade de fibras que essa folha tem. Isso aqui, ela está muito sujeita a intensa luminosidade. Então, ela está realizando bastante fotossíntese. E aí, ela começa a produzir bastante compostos. E isso a gente visualiza na composição anatômica dela, tá bom? Olha aqui no slide 36, olha, é muito comum em plantas xerofíticas ou xeromórficas apresentar o parênquima aquífero. Então, aqui tem 2 fotos mostrando esse parênquima aquífero. As células, elas apresentam parede celular celulósica e tem reforços aqui, reforços que podem ter impregnação por suberina. E isso aqui, ela serve como proteção, porque ela entumece de água, né? Então ela tem esse reforço. E se ela passar por uma restrição hídrica, ela vai acabar tendo menos água armazenada, mas a célula não vai entrar em colapso, porque tem essas barras, né, esses espessamentos que impedem isso. Aqui no slide 37, olha só, essa planta, ela armazena água na epiderme. Então, tá vendo? Cada uma se vira como pode. E os estômatos também estão
em sulcos, ok? E ainda tem as células buliformes ali que auxiliam no enrolamento dela quando ela está bastante exposta ao sol. Algumas plantas, olha só no slide 38, os tricomas tectores, eles atravessam ambas as faces da epiderme. E isso aqui, ó, ajuda na condução hídrica, ajuda aqui a manter a umidade no mesofilo. Então, a presença de esclereídes, como está sendo mostrado aqui, tá? Que é importante também na entrada de água, esses esclereídes no meio dos tricomas aqui. Olha só, em pinos, isso não acontece só em angiosperma, né? Apesar do foco ser angiosperma, vale a gente falar um pouquinho do caso de pinos, que é uma gimnosperma. Cada lâmina dessa aqui é um limbo foliar, né? Então, é um limbo foliar aciculado. E aí, um conjunto a gente chama de braquiblasto. Então, aqui no esquema da esquerda, a gente tem 2 braquiblastos. Reparem o volume dela, tá vendo? Ela é estreita. E aí, olha a anatomia dela no slide 40. Olha a epiderme, esclerificada, espessada, o parênquima aplicado para compensar aquela redução ali no volume, tem várias reentrâncias, tá? Esse é um parênquima clorofiliano. Os estômatos estão em depressão, lembrando que a epiderme ela é espessada, só que na região do estômato ela não é, tá? Porque aí favorece as trocas gasosas. Aqui tem a endoderme, essa endoderme tem a estria de Caspari, e o que ele está apontando aqui na seta, TT aqui, é o tecido de transfusão. Esse tecido de transfusão, ele é formado por traqueídes de transfusão, que tem pontuação areolada. Essas traqueídes, elas auxiliam no transporte a curta distância. E aí eles estão, né, fazendo o transporte aqui de células, de compostos da unidade vascular para o parênquima clorofiliano. Então, até aqui são características xeromórficas, né? Ou de xerófitas. Agora, e as hidrófitas? Em geral, as plantas aquáticas, elas apresentam lacunas de ar, que compõem o aerênquima. Então, ele não armazena água, armazena ar. Então, aqui no slide 41, olha só, várias lacunas de ar. Essas lacunas de ar, elas são interceptadas por aqueles parênquimas braciformes, que é o diafragma. Qual que é a importância disso? Então, olha só. Imaginem que isso aqui seja uma lacuna de ar. Então, isso aqui está no corpo da planta. Se a gente fizer corte transversal, a gente visualiza assim. E aí, aqui seriam as células parenquimáticas, né? O que acontece? Na água tem muitos artrópodes. Imagina que um bichinho desse perfure o tecido. A água ia percorrer todo o corpo da planta, ela ia morrer, né? Ela ia apodrecer ali. O que há interceptando essas lacunas? Vários tabiques de células braciformes, que é o diafragma. Então, ele vai formando compartimentos, como se fosse uma prateleira, né? Ele vai formando assim. E aí, digamos que aqui tem um tabique, aqui tem outro. Se algum animal perfurar, a água fica restrita nesse espaço. E aí ele pode até morrer aqui, mas não danifica o restante da planta. Aí ela ramifica por aqui e ela continua sobrevivendo. Então, esses tabiques de células, eles são importantes por proteção. Então, ele impede a entrada de água caso haja injúria por insetos. Além disso, ele mantém a arquitetura da lacuna. Além disso, é uma fonte extra de fotossíntese. E essas células braciformes, elas podem ser mais ou menos espessadas. E a gente utiliza isso como uma característica taxonômica. E a quantidade de braços também a gente utiliza como característica taxonômica, porque ela pode ter 3, 4, 5, 7, enfim. Ela tem um formato estrelado, vários braços, ok? É comum, voltando aqui pro slide, então, só mostrar aqui no slide 42. Olha só como é que são esses tabiques. Ó, isso aqui é uma eletromicrografia de varredura. E aí, aqui, a lacuna na foto da esquerda superior, várias lacunas de ar. E isso aqui que tá no meio é o diafragma. Em detalhe, na foto de baixo. Olha aqui, ó. O parênquima braciforme compondo o diafragma.
tá bom? Essa estrutura maior aqui é o estiloide, tá? E aí, isso aqui em corte transversal. Em corte longitudinal, olha como a gente visualiza as lacunas. Lembra? Eu peguei aqui com o papel, eu esquematizei como se fosse longitudinalmente. Então, ela tá aqui e os tabiques dividindo. Então, comparem com o slide 42. São esses tabiques aqui, ok? Vendo ela de cima, olha só, a gente pode contar, no slide 43, a gente pode contar a quantidade de emissões de braços que ela tem. E aí, ela pode armazenar compostos fenólicos ou não, ok? Em geral, algumas plantas submersas tem redução, aqui no slide 44, tem redução da quantidade de tecidos de sustentação, as fibras esclereídes. Então, um exemplo disso, aqui é uma foto de ninféia, tá vendo? Tem uma diminuição dos tecidos de sustentação. Agora, em folhas emersas, ela tem bastante fibra, tá bom? Então, ela mantém a quantidade de tecidos. As unidades vasculares, em geral, nas plantas aquáticas, também é reduzida. Então, reparem que as plantas aquáticas, elas apresentam características mais, entre aspas, delicadas. Já aquelas plantas xerofíticas têm características mais evidentes, assim, não características mais evidentes, mas tem uma composição tecidual com mais incrementos, bastante lignina, bastante suberina, lembrando que aquele parênquima aquífero ainda pode ter mucilagem, porque aí a mucilagem ela é hidrofóbica, então ela retém mais água, né? Então a gente consegue visualizar as diferentes adaptações das plantas relacionadas ao meio ambiente quando a gente analisa a anatomia. Muito obrigada, aqui a gente finaliza a nossa aula sobre folha e finaliza também as aulas relacionadas às partes vegetativas da planta. Muito obrigada.